boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. Muito obrigada pelo convite, é uma honra o CEP poder participar de um seminário deste tamanho, desta importância, um seminário cujo tema nos é tão familiar para a empresa CEP, para a Receita Federal, que é o nosso maior cliente, e para nós hoje estarmos aqui, eu e meu colega Robson, é uma honra, obrigada. Eu me chamo Ariadne Fonseca, eu trabalho no CEPRO há exatos 41 anos, sou funcionária da casa, entrei na Regional Porto Alegre e hoje eu trabalho na sede, em Brasília, e sou diretora da área da diretoria, estou à frente da diretoria de negócios dos clientes econômicos, fazendários e trabalho. O CEPRO é uma empresa, nós somos uma estatal, é importante que, meu papel aqui primeiro, eu queria localizar as senhoras e os senhores na empresa CEPRO, nós somos uma empresa de governo, somos uma estatal, somos vinculados ao Ministério da Fazenda. No último mês de dezembro, nós completamos 60 anos. Eu trouxe aqui um vídeo institucional, ele é bem curtinho, eu pediria para o colega lá da mesa passar para que os senhores possam ter uma noção, conhecer um pouquinho da nossa empresa e, na sequência, eu vou continuar. Obrigada. Ao longo de 6 décadas, a gente tem sido a marca da tecnologia pública. Um símbolo, uma força que inspira, que conecta, que rompe fronteiras, se adaptando e abraçando a mudança para impulsionar a inclusão, a transformação digital e fazer a diferença na vida das pessoas. Somos o motor que viabiliza e sustenta os serviços essenciais ao funcionamento do país, com soluções que modernizam a administração pública para atender governo federal, estados e municípios. A gente tem tempo de estrada, tem vivência, crescemos tanto que nos tornamos referência em governo digital, construindo pontes entre governo e sociedade para oferecer serviços mais acessíveis e inteligentes, derrubando barreiras e promovendo a cidadania digital. São 60 anos garantindo a segurança de dados e informações do poder público. Com toda a nossa experiência e comprometidos em fortalecer ainda mais essa soberania, criamos uma infraestrutura em nuvem inteiramente administrada em território nacional, em nossos próprios centros de dados, para assegurar ao Estado inovação contínua. Nossa tecnologia antifraude, referência absoluta em validação cadastral e biométrica nas esferas pública e privada, nos permite desenvolver produtos que impulsionam negócios e asseguram a integridade das informações para as mais diversas necessidades. A gente cresce, inova, nos tornamos algo mais. Somos agora a Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação, para fazer do impossível uma realidade, para estar em constante movimento e gravar na história a nossa marca, sempre jovem frente aos novos desafios. Afinal, até as melhores invenções têm que evoluir. CEPRO, impulsionado pelos próximos 60 anos. Esse foi um vídeo que nós lançamos em dezembro, como eu disse, quando nós completamos 60 anos, a empresa vem se modificando, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas faz parte da tecnologia, faz parte da inovação e nos adequando à realidade atual. Nós somos uma empresa grande, como vocês viram no vídeo. O CEPRO ele hoje está localizado em 11 capitais, nós temos 11 regionais instaladas, mais a nossa sede em Brasília, e temos como nossos principais clientes Receita Federal, Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, CARF, COAF, Senatran, IBAMA, Ministério da Gestão e Inovação, Ministério da Tecnologia. Temos vários clientes de governo, clientes importantes e clientes que foram convivendo e convivem até hoje conosco ao longo de toda essa nossa jornada. Aquele primeiro bannerzinho ali, ele está errado, são 26,3 petabytes, tá? Desculpem aí a falha, mas isso aqui eu trouxe para vocês terem uma noção dos nossos tamanhos. Nós temos mais de 26 petabytes armazenados, 8 mil profissionais espalhados ao longo do Brasil, fizemos mais de 100 bilhões de transações anualmente, cerca de 88% a 90% dos sistemas estruturantes de governo hoje, eles são desenvolvidos, eles rodam dentro dos nossos centros de dados e eles são mantidos pelos nossos profissionais.
Todos os serviços produzidos pelo SERP são desenvolvidos e mantidos por profissionais da casa. São mais de 1.300 serviços, soluções digitais. Agora, vocês viram aqui no vídeo a Carteira Nacional de Trânsito e outros serviços digitais que o SERPO dispõe. São mais de 1.300. E sistemas, que nós chamamos de sistemas de clientes, sistemas estruturantes, são mais de 5.000, dentre esses clientes que eu citei aqui para vocês. Lá no SERPO, nós costumamos dizer que nós somos uma empresa de governo, e trabalhamos para o governo, e somos o governo, e pensamos no governo. Com isso, as nossas soluções, os nossos profissionais, eles são orientados, e as soluções acontecem dentro da casa, pensando sempre que nós somos uma empresa do governo. As políticas públicas precisam acontecer. O orçamento da União, o orçamento do governo federal, e aí estados e municípios, cada vez ele se reduz mais, e a tecnologia cada vez mais exige que haja investimento, exige que haja uma atualização tecnológica constante. Isso tem um preço, isso tem um custo. Então, quando nós falamos em levar soluções de um Brasil mais digital, nós temos que ter em mente que o nosso DNA, o nosso métier é prover soluções para o Brasil, prover soluções digitais. Quando nós nascemos lá na década de 60 quando eu ingressei na casa no início dos anos 80, nós trabalhávamos com transcrição de dados. Eram 4 turnos ininterruptos de transcrição, nós recebíamos formulários e transcrevíamos, e processávamos dados, e era isso. O nome antigo do SERP era Empresa de Processamento de Dados. Hoje nós sabemos que nós somos uma empresa que tem que prover inteligência ao governo, prover inteligência ao cidadão. Nós temos, sim, um mar de dados dentro de casa. As bases do SERP são gigantes. Os nossos clientes se caracterizam por uma volumetria gigantesca. Vocês vão ver quando meu colega Robson falar da reforma tributária, isso vai multiplicar o número de armazenamento e processamento dentro do SERP e do país também. Mas é necessário que a gente entenda que esse dado, essas soluções que hoje são criadas, não é mais processar simplesmente uma informação, é agregar inteligência e tornar um país mais digital. Sabemos que um país onde todo cidadão, todos os brasileiros têm acesso à informação, a soluções digitalizadas. Isso faz com que um país cresça unanimemente, com equilíbrio social, com alguma justiça. Quando só alguns têm acesso à tecnologia e à informação, isso não é no mínimo razoável. E sendo uma empresa de governo, nós temos que ter essa obrigação, temos que ter sempre esse pensamento e essa responsabilidade. Para o governo federal, então, já comentei aqui alguma coisa, mas nós construímos soluções que muitos de vocês são usuários nos seus municípios, nas suas instituições, o CIAF é um deles, o GovBR. O GovBR ele é totalmente sob a responsabilidade do SERP, hoje são 170 milhões de usuários, nós temos mais de 170 milhões de usuários cadastrados no GovBR. O número de acessos, o número de serviços, que nós temos lá dentro do GovBR são cerca de entre 4.800 e 5.000 serviços que fazem parte do GovBR. O imposto de renda que todos vocês devem ser usuários, ele é feito, mantido, construído pelo SERP para o governo federal, e é uma solução da qual nós nos orgulhamos muito. A cada ano ele melhora, a cada ano ele é mais simples, mais fácil. E as outras soluções todas de governo, deixa eu ver se eu... Tem todas as soluções de governo, de sistemas CIAP, CIAPnet, o próprio CIAF, como eu comentei aqui, sistemas do IBAMA, sistemas do IBGE, agora está entrando para o SERP também, os sistemas estruturantes estão lá conosco. Mais recentemente, nos últimos anos, o SERP tem também expandido seu foco de atuação para estados e municípios. Esse, inclusive, é um dos motivos pelo qual nós estamos aqui, as parcerias, os convênios com estados e municípios, temos participado de vários fóruns. Antigamente, nós nos restringíamos ao governo federal, mas entendemos que as nossas soluções também, hoje, são extremamente úteis e importantes para o uso de estados e municípios. No primeiro semestre desse ano, o SERP, inclusive, lançou um programa, chama Prefeitura Mais Digital, onde nós lançamos um pacote de soluções para a gestão de municípios e disponibilizamos de forma gratuita, durante o primeiro semestre, para municípios com até 30 mil habitantes fazerem uso e conhecerem as nossas soluções. Além dessa solução que eu citei aqui, nós temos
um viés que chama GovCidades, para que a gente tenha soluções, para que a gente possa propor aos senhores que possam fazer uso desses serviços, usando a expertise do SERPRO, as questões de segurança do SERPRO, usando a nossa infraestrutura. A nossa infraestrutura ela é extremamente robusta, ela é nós temos um viés muito focado também na segurança. Vira e mexe lá na Esplanada, nós somos chamados a ajudar alguns órgãos, isso é muito comum, por questões de crime cibernético, por ataque, por roubo de dados. O SERPRO tem uma expertise muito boa e vem investindo muito na questão de segurança. Não só nas questões de as tecnologias, as soluções que prevêem e que tentam os crimes, as fraudes e os crimes cibernéticos, como capacitando os nossos profissionais. Nós temos uma equipe especializada em segurança. Ela trabalha 24/7, eles são especialistas com cursos e tecnologia, e o circuito roda 24 horas por dia para que nós possamos dar a segurança aos nossos clientes dos dados que residem dentro dos nossos centros de dados, das suas bases. Vocês sabem que nós trabalhamos com dados de sigilo fiscal, de folha de pagamento, SIAP, folha de pagamento, e são dados muito críticos e exige uma grande responsabilidade da empresa. Para o setor privado também nós temos, vocês podem conhecer algumas soluções no nosso site, nós estamos inclusive com um stand aqui embaixo, podem conversar com os nossos colegas que estão lá, mas para o setor privado nós temos muitas soluções também. É importante também que vocês saibam que nós temos soluções de uso massivo, para contadores, para importadores, para exportadores, temos soluções para o trânsito, e o SERPRO disponibiliza tudo isso na sua página, mediante contrato, mediante necessidade. Colocamos os nossos profissionais para ajudar. Se tiverem interesse, podem conversar conosco ou conhecer as soluções na página do SERPRO, no nosso portal. Nós temos várias linhas de negócio, mas eu quis trazer aqui essa linha de ambientes e conectividade, porque é um tema que está sendo muito comentado, focado, soberania digital, nuvem de governo, dados, infraestrutura nacional de dados. O presidente Lula, a ministra Esther, fizeram um evento recentemente, colocando normativos, colocando as regras. A Secretaria de Governo Digital vem atuando muito fortemente com o SERPRO e com a nossa irmã, que é a Dataprev, nas questões de normatização, nas questões de regramento, como é que o país vai se comportar, como é que nós vamos trabalhar com relação à conectividade, infraestrutura, sigilo, soberania de dados e todo esse detalhe que não é detalhe, mas o assunto requer, sim, muita preocupação, muita competência e alguma organização. Eu comentei aqui rapidamente, não sei se eu detalhei, mas nós temos 2 grandes centros de dados. É importante que se saiba, nós temos um centro de dados em São Paulo e outro em Brasília. O projeto do 3º centro de dados do SERPRO foi startado agora em junho último. Nós vamos construir um 3º centro de dados em Brasília, porque não por questões de espaço, mas por questões de infraestrutura, questões de energia, por causa das nuvens de governo, por causa dos GPUs e tudo aquilo que a tecnologia vem exigindo. Nossos 2 centros de dados são certificados, Tier 3, e tem todas as questões de segurança que um centro de dados requer. Então, agora, já mais partindo para o final, é importante que se fale um pouquinho de nuvem. Nuvem é uma infraestrutura que sabemos que é necessária, que está em uso. Lá atrás, bem lá atrás, o SERPRO lançou a sua nuvem multicloud, onde nós temos nuvem SERPRO e mais provedores de mercado, onde o cliente, principalmente os órgãos judiciários que têm nos procurado muito, podem escolher qual será o provedor e sob a administração deles, ou a administração do SERPRO, subir e baixar infraestrutura e todas as questões que a nuvem requer. E, mais recentemente, no final do ano de 2023, o SERPRO lançou o projeto Nuvem de Governo. Trabalhamos arduamente durante o ano de 2024 todo, com provedores, e no final do ano de 2024, começamos a instalar a nossa primeira nuvem soberana de dados. O que significa isso? É uma nuvem administrada pelo SERPRO, cuja infraestrutura reside dentro dos centros de dados do SERPRO, administrada pelos nossos profissionais, onde nós garantimos que
todos os dados trafegam em território nacional. Nós já temos 2 provedores atuando conosco. O meu colega vai falar aqui daqui a pouco que a reforma tributária do consumo está sendo totalmente construída e vai rodar em nuvem de governo. Essa estrutura, inclusive, ela pode atender as reformas tributárias, as soluções dos estados e municípios. A minha colega ali do X já levantou, eu preciso acelerar. Eu tinha slides para falar da reforma tributária, eu vou deixar com o meu colega aqui que nós vamos compartilhar a apresentação, mas é importante que... Isso aqui já é a parte dele que eu estou roubando, tá? Que a gente diga aqui. Lá em final de 2023, foi, né, Robson? 2023, a Receita Federal chamou o SERP, outubro de 23, e nos lançou esse desafio. Nós precisamos construir a reforma tributária. O SERP tem condições de fazer? Bom... né? Mas claro que o SERP tem condições de fazer, e assim nós começamos um projeto. O projeto da reforma tributária foi feito exatamente a 4 mãos, e aqui eu estou falando da reforma tributária do CBS no nível da União, tá? Eu não estou falando dos estados e municípios IBS. Então, esse projeto começou a 4 mãos, junto com a Receita Federal, tivemos muito trabalho, foi feito, muitas reuniões, trabalhamos com provedores de mercado, tivemos apoio e consultoria de Big Techs, estamos implantando soluções extremamente modernas e arrojadas, o Robson vai entrar no detalhe, colocamos profissionais dedicados, full-time, temos mais de 150 profissionais envolvidos. É um projeto transversal que abrange 3 diretorias, diretoria de negócio, diretoria de produção. É uma arquitetura totalmente inovadora. Trabalhamos com microserviços, trabalhamos com mensageria, tudo desacoplado. São 14 ou 12, não me lembro agora, novos sistemas que estão sendo construídos e vão ser apresentados, vão entrar em produção definitiva no dia 1º de janeiro de 2026. Vamos trabalhar com nuvem soberana, como eu disse. E, para finalizar, todos os nossos cronogramas foram atingidos, nós estamos rigorosamente cumprindo o que foi estabelecido e acordado com a Receita Federal, e um dos marcos era esse. No dia 7 de julho, nós implantamos a reforma tributária em produção restrita, ambiente restrito, são 500 empresas que são selecionadas pela Receita Federal, já estamos com 50 ou 60 que entraram nessa primeira leva, que estão atuando e usando o sistema. A arquitetura já está toda disponível, nós estamos nos ajustes finais, tudo rodando dentro do SERP, e é importante que se diga, sim, nós temos tecnologia de fora, precisamos investir, a empresa investiu muito, não é um projeto simples, vocês vão ver aqui, para rodar um projeto desse montante, nós vamos duplicar processamento, armazenamento, tempo de resposta, exigiu muita solução, exigiu muito investimento e foi muito trabalhado, mas todo o código, toda a solução, esses sistemas todos que eu falei, os novos, a integração com o legado da Receita Federal, tudo está sendo construído pelos profissionais do SERP. As nossas equipes são 100% responsáveis pela construção e serão pela manutenção e evolução do projeto daqui para frente. Eu vou passar agora a palavra para o meu colega Robson, que vai continuar e vai falar agora mais especificamente sobre a reforma tributária.